Bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje vamos falar sobre o Senado que aprovou uma regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Além disso, o ICMS das encomendas internacionais vai subir, galera. Vai chegar a 20% já em 2025. Tem também a Amazon, que recebeu um aumento de 5.800% na multa que ela que foi imposta a ela, né? Por vender produtos piratas. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então pega seu cafezinho, se ajeita aí, aproveita os próximos minutos para se informar e bora girar! Antes de ir para as notícias, pega essa dica que chegou no timing perfeito para o presente de final de ano, hein? Quem me conhece pessoalmente ou me acompanha ali nas redes sociais sabe que eu adoro um bom lookinho. E se ele unir conforto e tecnologia, aí tem meu coração totalmente, né? Então não é à toa que o pessoal da marca de roupas mais tech do mercado, a Insider, claro, mandou pra gente um cupom exclusivo de 15% de desconto nas roupichas que são famosas por não desbotar, você não precisa passar e também é anti-odor. Eu tô usando a minha mais basiquinha azul para combinar com o nosso cenário, mas tem uma série de roupas super diferentonas, então se você quiser ser tecnológico, mas também sair do óbvio, ou ser super básico também, como o nosso Will com sua tradicional camiseta preta, sem problemas, tem para todos os gostos. Link tá aqui na descrição, mas não esquece de usar o nosso cupom Giro do Loop 15 para ter esse descontinho, fazer as suas próprias compras de final de ano ou quem sabe presentear aí quem você gosta e que você sabe que gosta de uma tecnologia também, hein? Agora, vamos para as notícias. Vamos começar o programa de hoje com uma notícia para a gente ficar de olho nesta semana, porque amanhã, na terça-feira, dia 10 de dezembro, o projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil, que é o PL 2338 de 2023, será votado pelos senadores. O relatório foi aprovado na última quinta-feira pela comissão temporária dedicada a esse tema, depois de quase 1 ano e meio de debates. Com base em um projeto do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o texto reúne mais 7 propostas e cria o chamado Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. Se passar pelo plenário do Senado, o texto vai seguir ainda para aprovação na Câmara dos Deputados. Para grande parte dos senadores, o relatório aprovado na comissão pode não ser perfeito de acordo com o que eles falaram por lá no plenário, mas atende aí a uma série de preocupações de diversos segmentos que participam ativamente da construção do texto e das audiências públicas. De acordo com o relator Eduardo Gomes, o pior cenário mesmo é a não regulação, que, segundo ele, permite a interpretação do acaso, fazendo com que crimes cometidos com o uso da ferramenta sejam propagados cada vez mais. Para você entender um pouco melhor, esse projeto visa dividir os sistemas de inteligência artificial em níveis de risco, sendo um nível de risco excessivo e um de alto risco, para conseguir oferecer uma regulamentação diferenciada dependendo do impacto do sistema na vida humana e nos direitos fundamentais. Depois de muitos debates, o relatório aprovado na comissão excluiu da lista de sistemas de inteligência artificial considerados de alto risco os algoritmos das redes sociais. E esse, inclusive, foi um dos temas que gerou divergência ali entre os senadores. Além disso, o texto estabelece que conteúdos protegidos por direitos autorais poderão ser utilizados em processos de mineração de textos para o desenvolvimento do sistema de inteligência artificial por instituições de pesquisa, jornalismo, museus, arquivos, bibliotecas e organizações educacionais. Mas o material precisa ser obtido de forma legítima e não pode ter fins comerciais. As empresas que usarem, inclusive, conteúdos para treinar ou desenvolver novos sistemas de IA terão que remunerar os titulares das obras. A proposta, inclusive, estabelece multas de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento bruto para empresas que infringirem essas normas. Além disso, sistemas de alto risco, como veículos autônomos, por exemplo, terão uma regulamentação reforçada. Passando agora para o Tribunal Superior Federal, também no finalzinho da última semana, o ministro Dias Toffoli votou a favor da responsabilização de empresas de tecnologia e das redes sociais pelo conteúdo postado pelos seus usuários.
Desde 2014, a gente tem em vigor o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isenta os provedores, os sites e os gestores de redes sociais da responsabilidade sobre o conteúdo compartilhado por lá. O ministro Dias Toffoli, que é o relator de uma das ações, defendeu que esse artigo é inconstitucional. O voto do ministro é para que empresas sejam responsabilizadas pelas postagens ofensivas e ilícitas dos seus usuários quando não tomarem providências para retirar o conteúdo depois de serem notificadas de forma extrajudicial. Ou seja, não vai ser necessário, se isso realmente for aprovado, não vai ser necessário nenhuma ordem judicial para que as empresas sejam penalizadas. Atualmente, a regra diz que as empresas só podem ser punidas, são passíveis de punição, se elas se negarem a obedecer uma decisão judicial, determinando a remoção do conteúdo em questão. Esse julgamento será retomado na quarta-feira, dia 11 de dezembro, onde acontecerá o voto do ministro Luiz Fux. Os ministros já preveem que esse vai ser um imbróglio um pouco longo e que deve terminar só em 2025, que já tá logo aí, né? Porque a gente tem o recesso do judiciário. Então, muitas notícias relacionadas, galera correndo para fechar tudo que puder antes do descanso. Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo daqui já, ó. É o barulho dos comentários de vocês reclamando sobre esta notícia especificamente. Porque na sexta-feira, os estados brasileiros anunciaram um acordo para elevar a alíquota do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, de 17% para 20% sobre as encomendas internacionais. E isso passa a valer já em abril de 2025. Trago aspas do CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e Distrito Federal. Ele disse o seguinte por meio de uma nota: essa mudança reforça o compromisso dos estados com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional, promovendo uma tributação mais justa e contribuindo para a proteção do mercado interno frente aos desafios de um cenário globalizado. O comitê também esclareceu que levou em conta a alíquota de cada estado, que cada estado do país já pratica atualmente. E diz o seguinte: nos casos em que a alíquota modal seja inferior a 20%, a implementação dependerá de aprovação pelas respectivas assembleias legislativas estaduais. Vale lembrar que, além da alíquota do ICMS estadual, as encomendas internacionais que custam até $50 também são taxadas com mais 20% relativos ao imposto de importação, que gerou muito burburinho desde que começou a valer em agosto deste ano. Em abril, inclusive, deste ano, os estados já estavam avaliando um aumento do ICMS sobre essas encomendas internacionais e, na ocasião, eles falaram que poderia chegar até 25%. Mas o assunto esfriou, só que agora voltou e eles bateram o martelo em 20%. Ainda de acordo com o Comitê dos Estados, o aumento na tributação visa garantir isonomia competitiva entre produtos importados e nacionais, promovendo o consumo de bens produzidos aqui no Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Hoje nosso programa está parecendo mais um Jornal Nacional, né? Porque vou falar sobre mais um assunto sério que envolve dinheiro. Porque a Anatel negou o recurso da Amazon e aumentou a multa, que era de R$800, para R$ 47.300, porque a Amazon liberou anúncios de vendas de produtos não homologados por ela, pela Anatel, incluindo aí as TV Box, por exemplo. Isso sim é um aumento, hein, galera? Só fazendo as continhas para vocês, o aumento foi de 5.800% na multa. A Amazon alegou que a Anatel não teria competência legal para agir contra os marketplaces de internet como a própria Amazon, que abriga outras empresas que fazem a venda efetivamente, já que eles seriam apenas um intermediário ali entre o vendedor oficial do produto e o cliente final. Só que a Anatel disse que não é nada disso, que esse argumento não tem procedência, já que o marketplace exerce papel central como fornecedor na relação de consumo e indicou o Código de Defesa do Consumidor para embasar esse argumento. A Amazon ainda contestou o papel da Anatel nessa fiscalização de produtos vendidos sem homologação, dizendo aí que, de acordo com o entendimento da Amazon, não estaria na alçada da agência de telecomunicações fazer esse tipo de fiscalização. Para eles, a Amazon deveria fiscalizar o uso de produtos não homologados e não o comércio desse tipo de produto. A Anatel negou esse argumento aí também, lembrando que a Lei Geral de Telecomunicações assegura o poder de fiscalizar os equipamentos não homologados, inclusive para proteger os consumidores.
E não acabou por aí, porque a Amazon também tentou apelar, falar assim, olha, vocês não podem aumentar essa multa, tá? Tendo em vista que para a legislação brasileira só pode ter uma retroatividade de multa se for para beneficiar o réu, e nesse caso estaria prejudicando o réu. Mas a Anatel também derrubou isso, viu? Ela assinalou lá no processo que existe uma súmula que foi publicada em 2019 que trata especificamente sobre esse tema e estabelece que a majoração da multa, né, o aumento das sanções, pode ocorrer desde que o processo administrativo não tenha sido concluído. Então, segue o imbróglio aí entre a Amazon e a Anatel. Se tá dando ruim para a Amazon, parece que as coisas estão ficando mais ok para a Apple por aqui, pelo menos em um caso específico e até o fechamento da nossa edição. Isso porque, no finalzinho da semana passada, a Justiça Federal lá do Distrito Federal derrubou uma medida preventiva contra a Apple que tinha sido imposta pelo CAD, que é aí a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para quem não lembra, a gente falou sobre esse assunto aqui no Giro, e esse processo basicamente investiga uma posição de dominância da Apple perante outras empresas, né, outros desenvolvedores, enfim, que comercializam seus aplicativos ali dentro da App Store no iOS. Só que, de acordo com o juiz Eduardo Santos da Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal Cível, a preventiva imposta pelo CAD à Apple é desproporcional e desnecessária. Como eu disse para vocês, até o fechamento da nossa edição, o pessoal do CAD ainda não havia se manifestado sobre essa decisão, mas o pessoal do Valor Econômico conversou com a Procuradoria Federal Especializada e parece que eles vão recorrer sim dessa decisão. E se a decisão desse juiz realmente entrar em vigor, isso significa que a Apple vai estar livre das punições que seriam impostas a ela e também não vai precisar promover nenhuma mudança nos pagamentos dentro da App Store, que é o grande babado que estava por trás de tudo isso. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia nessa segunda-feira. Praticamente um jornal nacional, né? Notícias aqui um pouco mais sérias. Não tivemos lançamento de produto aqui nesse finalzinho da semana passada, durante o final de semana, mas seguimos juntos, firmes e fortes, hein? Então espero vocês amanhã às 6 da manhã, rumo aos últimos dias do ano pra gente passar juntinho, fechou? Lembrando que temos Giro do Loop no YouTube, na versão em videocast, e também nas principais plataformas de áudio, na versão apenas podcast. Um beijo, um excelente dia pra vocês e tchau, tchau! Queria ter como chama? Um período de descanso, que nem o pessoal do judiciário, o pessoal que trabalha lá em Brasília, né? Já estamos como? Primeira semana na CS.